Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Pod Max, aqui do estúdio da Max Produtora em Votuporanga. Hoje nós vamos falar sobre psicologia, né? Todo mundo está querendo saber sobre psicologia, psicólogo, psicologia, pá. E hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Renan. Prazer, Leandro. Tudo bem, Renan? Tudo bem, e você? Maravilha. Agora melhor ainda que eu vou entender muito mais. Vamos mexer com esse emocional, velho. Meu Santo Antônio do Rio Sem Porteira. O que será que tem dentro dessa cachola, né? Ô, Renan, me fala uma coisa. Quem é o Renan psicólogo? Bom, vamos lá, Leandro. Eu sou formado pela Unilago de São José do Rio Preto, né? Formei no ano de 2017, acabei a graduação. Eu tenho uma trajetória aí, antes da psicologia, de estudos sobre a mente humana, sempre me interessei, sempre fui curioso para entender o porquê que as coisas são como são, principalmente em relação ao comportamento humano, né? Depois, entrando na psicologia, a gente é obrigado a fazer os estágios, né, curriculares, né? Então, um dos primeiros estágios que eu fiz em São José do Rio Preto foi no Hospital Bezerra de Menezes, hospital psiquiátrico. E lá eu tive uma experiência assim fascinante que me norteou, né, no início aí da trajetória clínica, principalmente rumo às concepções e à prática clínica voltada à psicanálise. Que legal! Não sabia disso não. O Bezerra de Menezes é em que cidade? São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Isso, é um hospital psiquiátrico já bem antigo, né? E a equipe de psicologia desse hospital, por incrível que pareça, difícil isso acontecer em outras instituições, era uma equipe de estrutura psicanalítica, né? Então, eles faziam um atendimento voltado a pacientes psicóticos. Então, para quem não entende, pacientes psicóticos são pacientes que têm esquizofrenia, por exemplo, e outros transtornos mais graves. Eles faziam um atendimento psicanalítico desses pacientes, né? E daí a gente vai conversando pelo podcast o que isso quer dizer também. Interessante, bacana. Falar bem a verdade, eu nunca ouvi falar esses termos, mas é interessante saber, conhecer, né, sobre isso. Mas vamos lá. Como é que você descreve o papel do psicólogo e do psicanalista hoje nesse mundo ligado no 330 e acelerado com essa correria toda? Hoje em dia, a gente tem um fator, né? Esse fator social, esse fator contemporâneo, onde as pessoas elas não estão tendo tempo, né, Leandro, de pensarem, né? As pessoas hoje não têm tempo de ocioso. Parece que a ociosidade, ela virou, de determinadas épocas para cá, um vilão, uma vilã, né? A gente costuma pensar nas sociedades antigas ou nos nossos avós e bisavós como pessoas cuja rotina era trabalhar e depois voltar para casa e ficar sentadas às vezes numa cadeira e conversar, e conversavam muito umas com as outras, ficavam períodos assim quietos, vamos pensar assim. E hoje nós estamos numa sociedade onde esses períodos quietos, ociosos, eles estão nulos, não existem mais, né? E isso para a psicologia, para a psicanálise, para a saúde mental é um problema. Porque a nossa mente, ela é uma máquina, por assim dizer, de elaboração, ela é uma máquina de ruminação. Não tem o que a vaca faz lá para digerir o alimento, né? A vaca vai para determinado local, depois volta, ela rumina, depois vai para outro determinado local. A nossa mente, ela funciona do mesmo jeito. A gente precisa pensar, né? Nossa, aconteceu determinado fenômeno comigo. Nossa, hoje eu tropiquei numa pedra. Nossa senhora, tropiquei, né? E o que isso tem a ver comigo? Nossa, falar pra alguém, nossa, hoje eu tropiquei numa pedra, né? Claro que eu tô falando aqui simbolicamente, né? Ninguém fala mais. Hoje não, a pessoa ela fica com aquilo gravado dentro dela, né? Fica com aquilo incrustado dentro dela e ela não fala, ela não pensa e isso não tem como ser positivo, né? Porque isso vai causar algum acúmulo ali que a pessoa vai ter que lidar depois. É interessante você falar isso porque, tipo, você tá comentando aí, eu tô voltando bem lá para trás, quando era criança ainda, a gente sentava no terreiro e ficava lá quietinho,
Não ficava aquele converseiro, nada, quieto, calmo, vendo as estrelas, olhava e passava aqueles satélites, aviões. E a gente ficava ali, ó, Exatamente. horas, Isso. quieto. Isso. Às vezes comentava alguma coisa, às vezes comentava outra. Isso. E hoje você vê totalmente ao contrário. Contrário. Hoje é televisão, é celular, é rádio, é... Exatamente. E você vê que interessante isso que você está me dizendo, porque é como se a gente pudesse olhar para uma perspectiva de que as pessoas suportavam mais o silêncio. E é interessante que a psicanálise, por isso que a psicanálise ela é às vezes tão combatida, porque a psicanálise ela tenta ir na contramão disso tudo. Ela tenta ir buscar cadê o ser humano perdido aí no meio desses nevoeiros. Porque o que acontece? Quando a gente é resistente ao silêncio, né, a gente está sendo resistente à nossa perspectiva humana. Né? E a psicanálise ela tem um método de trabalho, né, que é muito criticado por alguns, mas assim, que talvez também alguns psicanalistas exageram, tudo mais, isso é de cada sessão, mas onde a gente propõe um funcionamento dentro da sessão, onde não necessariamente nenhum dos dois precisa falar. Então, em determinado momento da sessão, pode ser que o analista e analisando, o psicólogo e o paciente fiquem em silêncio. E isso causa desconforto em muitos pacientes. Né? Por que causa desconforto? Porque não está acostumado. Você não acabou de dizer que lá no passado as pessoas eram mais acostumadas com isso. Sim. Ficar em silêncio. Hoje em dia, por que não é suportável, Leandro? Porque o silêncio, ele nunca é silêncio. O silêncio de fora, ele faz você escutar os barulhos de dentro. E aí é o problema. Porque as pessoas não conseguem escutar os barulhos de dentro. Então é melhor, ao invés de escutar os barulhos de dentro, ligar o som no último pro lado de fora. Porque aí a pessoa não tá escutando e tá indo tudo bem a vida, né? Porque ela não tá escutando os barulhos de dentro, né? Eu lembro no sítio, eu tinha 4 anos, 3 anos, 2 anos, por ali. Uns 3, 4 anos. E assim, parecia que eram as casas vazias, com luz acesa à noite, não tinha ninguém. Mas tinha gente lá. Tinha. Só que era tudo quietinho. Isso. Eu lembro que o meu avô tinha um radião daquele, a válvula, né? Aqueles radião antigo, a válvula. Sim. Que você ligava ele agora para ouvir daqui 15 minutos, até ele esquentar aquela válvula, começar a funcionar. Isso. E ele ligava o rádio para ouvir o Repórter Esso. Acabou, e ouvia abaixo. Acabou, desligava, Isso. acabou o barulho. Isso. Não tinha mais nada, era silêncio, calma. Isso. E você vê o quanto que isso era importante no âmbito dos processos, né? Pensava, ou tomava seja, decisões. esperava, né? Havia uma espera maior e uma capacidade de tolerância maior, né, Leandro? Isso implica em tantas coisas que a gente poderia ficar aqui 5 horas no podcast, né? Mas assim, a nossa mente, ela funciona de tal jeito que se a satisfação de um desejo ela é muito rápido, a mente ela tem dificuldade de representar aquilo, né? Porque aquilo que fixa, até a gente pensando a nível neuronal, os neurologistas afirmam que como que um neurônio se forma e como um neurônio se consolida? Pela repetição contínua do mesmo estímulo. Então, tabuada. Por que a pessoa aprende a tabuada? Porque escola, vai um dia, vai outro dia e vai aprendendo. E tudo na nossa mente, no nosso cérebro, funciona da mesma maneira. Agora, quando um estímulo ele é muito rápido e ele não passa por um processo, aquilo entra na nossa mente não como uma construção neuronal, por exemplo, fazendo um paralelo, mas ele entra como a satisfação já no final dali do arco, né? Assim, a pessoa já fica satisfeita e isso é prejudicial porque não há desenvolvimento, né? Interessante. E assim, essa questão da saúde mental, tem ouvido uma busca muito grande por isso, né? Nos últimos tempos para cá. O que se deve a isso, Renan? Vamos considerar, né, Leandro, que as pessoas sempre precisaram de cuidados na saúde mental. Só retomando um pouco o histórico, a psicanálise, por exemplo, ela surgiu lá no século passado com Freud, né, Sigmund Freud, e aí vieram, tanto é que o início da psicologia se deu pelo Freud, junto com outros estudiosos da época, né,
Então, começou a se perceber, lá de muito tempo, que as pessoas elas tinham uma parte de si mesmas, que se chama vida emocional, vida psicológica, que precisaria de um certo cuidado. Isso, de certa forma, foi novo para a nossa sociedade. Se a gente for pensar uma sociedade de milhões de anos, a gente está ainda engatinhando nesse processo emocional. Então, é por isso que hoje ainda existem muitos preconceitos, mas muito menos do que existia há algum tempo atrás. Teve amigos psiquiatras que disseram, Leandro, que há algum tempo atrás, a porta do consultório da psiquiatria, do consultório clínico particular, havia uma porta para entrar e outra porta na outra esquina para sair. Para as pessoas não ver quem estava entrando e quem estava saindo no consultório. Né? Então, a questão emocional, ela sempre foi vítima de muito preconceito, né? Porém, a questão emocional, ela faz parte do ser orgânico, fisiológico, humano, e a gente precisa representar. E cada vez mais as pessoas estão notando e percebendo essa necessidade. Então, a contemporaneidade, como a gente está falando, que trouxe todos esses desafios, ela pressiona a nossa mente ainda mais, né, para lidar com mais rapidez com as nossas crises e as nossas angústias, né? E muitas vezes as pessoas não dão conta. Não dão conta porque elas não foram educadas corretamente em se abrir, não foram educadas corretamente em como lidar com aquelas emoções. Elas não têm um ambiente salutar para isso. Nós vivemos ambientes diferentes dos ambientes antigos, onde as pessoas não têm mais tempo para ouvir umas às outras, né? Se alguém começa a se queixar, a pessoa já é chata e já é excluída, né? Então, a procura se deu muito por isso, né? Assim, as pessoas estão percebendo essa necessidade de cuidarem de si, de que a ansiedade, as angústias, elas não são algo normal, de que ninguém precisa viver por muito tempo com aquela pedra no sapato sem poder tirar, sem poder entender melhor o que aquilo significa, né? E tá tudo bem ela procurar uma ajuda, né? Tá tudo bem, até é um ato de coragem, vamos pensar assim, que é muito louvável, né? Porque assim, é a mesma coisa da pessoa que descobre, por exemplo, a mulher, por exemplo, que faz o exame de mama e todo ano, e o homem que faz os exames dele também todo ano, ou seja, a gente não quer achar, mas é um ato de coragem a gente poder falar assim, deixa eu ver como que eu estou. Então hoje em dia está acontecendo um fenômeno muito interessante, Leandro, que é muitas pessoas fazendo também terapia para o autoconhecimento, né? A pessoa não tem nenhum problema muito grave na vida, mas ela quer ir ao psicólogo para dizer assim, tá, mas tem algumas coisinhas que eu não entendo por que acontece na minha vida. E aí está o maior ponto da psicanálise. Um dos maiores pontos na psicanálise que são muito interessantes é quando as pessoas se questionam e se implicam, e daí começa uma análise, né? Daí que começa a pessoa falar, não, eu preciso procurar alguém, que a pessoa, ela fala assim, mas por que isso se repete na minha vida? Apesar de eu não querer que se repita. Apesar de eu perceber que está repetindo, mas eu não consigo segurar. Aí vem o que a psicanálise chama de inconsciente. Né? As coisas que estão debaixo da consciência, que a gente não sabe o porquê, né? Se você fizer uma perguntinha aí e a primeira resposta for uma negação, tem coisa errada. Exatamente. Alguma coisa tem aí. Exatamente. Então, se você falar, por que isso está acontecendo? Não, comigo não acontece essas coisas. Isso. Olha, procura uma ajuda, tem o Renan aqui, troca uma ideia com ele, que alguma coisa... Não tem aquela frase lá do... há algo de podre no reino? Exatamente. Alguma coisa não tá cheirando bem. Não tá. Entrou na negação... Exatamente. Os mecanismos de defesa, nós chamamos. A negação é um mecanismo de defesa. Já? Quer ver outro mecanismo de defesa muito frequente, Leandro? A crítica. A crítica aos outros e a crítica a nós mesmos. Mas principalmente aos outros, né? Se aquela pessoa ela precisa criticar sempre as outras pessoas, avaliar muito como que a vida dos outros está indo, é outro termômetro. Ela pode ir procurar terapia que alguma coisa não tá boa. Outro mecanismo de defesa é a inversão de valores, como a gente fala, inversão de coisas, do tipo assim. Já viu aquele tipo de gente que fala assim, que a coisa está tudo indo por água abaixo,
né? E a pessoa fala, não, normal. Mas você não tá sentindo nada? Não, tô não. Normal. Né? Então, às vezes, a pessoa, o que acontece? Quer um outro tipo de negação, né? Por exemplo, a pessoa tá vivendo uma situação difícil, e aí a psicologia traz essa ideia, tipo, se a pessoa tá vivendo uma situação difícil, ela tem o direito, ela pode, ela deve até se sentir triste, se sentir angustiada, porque faz parte daquele processo vivenciado, né? E aí a pessoa diz, não, eu tô bem, não, porque eu sou forte, né? Esse é um outro termômetro, porque, não é normal, né? A pessoa tá daquele jeito, né? Normal, entre aspas, no sentido dinâmico mental, né? Interessante, interessantíssimo. Esse podcast hoje vai render. Bora lá. Vai render. Vamos lá. Como que o cenário pós-pandemia afetou a saúde mental vamos dizer, do brasileiro? Demais, né? Porque a pandemia, ela mexeu extremamente, né, Leandro, com o que nós chamamos de sensação e sentimento de desamparo, né? Freud e a psicanálise, a gente considera que nós nascemos com uma sensação de desamparo muito grande. É até interessante que, se a gente for parar para pensar, e os psicanalistas falam isso, alguns da antropologia, alguns da filosofia, de que nós somos os únicos animais que nascemos muito desamparados. Porque, por exemplo, você pega um cachorro, um gato, uma girafa, um leão, poucos dias de vida, aquele animal ele está autossuficiente. Aquele animal consegue se proteger, consegue caçar, consegue, né? Poucos dias, semanas, meses. O ser humano, quantos dias que ele demora para conseguir sobreviver? Então, o ser humano ele passa por um bom tempo naquilo que a gente chama de dependência. Até tem um autor que chama Winnicott, que fala que a gente passa da dependência absoluta aos pais para uma independência relativa. Porque os seres humanos, seres humanos, nunca vamos ser totalmente independentes. A gente sempre depende de outro ser humano. Olha que coisa. Os animais não são assim, né? Os animais vivem, às vezes eles vivem em bandos, né? Mas o ser humano ele tem uma independência relativa, não é total. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pandemia trouxe, o que a pandemia trouxe? Dizendo assim, olha, né, um negocinho minúsculo que você nem enxerga, um vírus, né? Ele pode te fazer morrer sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho a qualquer momento. E a gente via pessoas assim próximas falecendo, né? Então, ao mesmo tempo que mexeu com esse estado de desamparo, as pessoas se isolaram. Então, nisso que a gente estava conversando, né, Leandro? Ora, a saúde mental não perpassa sobre as relações sociais e perpassa sobre a ideia de que a gente precisa conversar com alguém, desabafar. A pandemia fez todo mundo se isolar. Teve pessoas que ficaram sozinhas nas suas casas ou ficaram só a família ali. E isso não é terapêutico. Né? Porque o homem sem trabalhar, a criança sem estudar, a mulher sem trabalhar, furtado das relações sociais, quer dizer, isso é terrível a nível mental, né? Porque você impossibilita que existam válvulas de escape, válvulas de significação para aquelas tensões naturais do ser humano, né? E aí, no caso da pandemia, ainda apareceu um sentimento horrível, que é o medo. Exatamente. Medo de sair de casa, medo de encontrar alguém na rua, medo de ir no mercado, medo de ir num banco, medo de conversar com o vizinho. Medo. Exatamente. Então, o medo na relação humana, ele é muito presente, faz parte, mas um medo excessivo deixa o cara pirado, exatamente. Maluco. Aí vem a questão das crises de pânico, né? No período da pandemia, a gente atendeu muitos pacientes, Leandro, online, né? Então, pacientes assim que estavam à beira do colapso, né? Em relação a isso, em relação a esse medo excessivo, né? Sobre o que poderia acontecer com ela, com ele, com as suas famílias e tudo mais. A incerteza, né? As incertezas, isso. Nossa, é uma coisa assim que foi triste, muito triste. Foi uma coisa que a gente não tinha controle, não tinha como, enfim. É melhor esquecer essa parte, deixa pra lá. Bom, Renan, o que você tem visto, quais são as queixas mais comuns
que você tem ouvido no consultório das pessoas? Hoje em dia, Leandro, as pessoas têm levado muito questões de trabalho, né? Tem levado muito questões relacionadas a relacionamentos afetivos, né? Tem trazido muito questões de ansiedade, né? Que a gente fala assim que de tempos em tempos na humanidade, os sintomas eles vão se adequando em relação àquele tempo, né? Então, o nosso tempo atual, você vê alguns anos atrás, a depressão estava fortíssima. Não quer dizer que ela não esteja nesse momento, mas hoje em dia a palavra-chave é a ansiedade, né? E assim, a depressão continua, mas a ansiedade, aquela coisa da insatisfação, aquela coisa da comparação, aquela coisa de que, nossa, mas parece que a vida do outro é melhor, né? Aquela coisa de que o outro não me entende, né? De que eu faço as coisas e as coisas não dão certo. A gente está numa sociedade que ela é uma sociedade que ela tenta dizer, né, erroneamente, a nível científico, né, ela tenta dizer que o sucesso ele precisa acontecer, né? A gente precisa ter sucesso. E que o sucesso significa muitas vezes coisas objetivas, concretas. E aí é um problema. Que coisas concretas? Dinheiro, posses, desse tipo de coisa, né? E aí o ser humano ele vai perdendo, ele vai se tornando um abismo entre o que ele é e aquilo que ele precisa conquistar, porque primeiro ele não está entendendo o que ele é. E aí é uma questão, viu, Leandro, para a gente conversar, porque o autoconhecimento ele não é simples. O autoconhecimento ele é uma busca intensa e muito vagarosa, ele é muito devagarzinho a gente vai se conhecendo. E é claro que a educação com os pais ajuda, né? Mas no âmbito da terapia, para a pessoa se conhecer, vai um tempo. E quando a pessoa não se conhece, qual que é o problema? A pessoa ela se apega a modelos sociais estabelecidos. Então, como eu não sei quem eu sou, socialmente estão dizendo que quem é feliz é quem tem um Camaro amarelo há um tempo atrás, né? Então, vou comprar o Camaro amarelo, né? Então, assim, essas representações, elas são representações muito perigosas, porque para cada ser humano, o Freud trouxe isso de forma maravilhosa, a psicanálise traz isso de forma maravilhosa, Leandro, cada ser humano é um. Então, o que me torna feliz, não te torna feliz. Então, a gente precisa ir descobrindo o que cada um, né, requer para se tornar feliz, né? O cara busca a felicidade num bem. Exatamente. E não olha para dentro dele e fala, o que eu tenho que fazer para ficar mais feliz? Exatamente. E não, vou comprar aquilo ali, vai me deixar feliz. Exatamente. A hora que compra, ele vai falar, pô, não era isso. Exatamente. É a lógica do desejo. A lógica do desejo é muito interessante. O desejo, ele existe até a gente desejar, até a gente conquistar. Não é à toa que você comprou um carro, você sente uma paixão por aquele carro por 3, 4 meses e depois você já se acostuma com o carro. E aí aquela paixão acaba. Então a lógica do desejo ela é uma lógica confusa e estranha, porque é justamente aquilo que a gente não tem que a gente deseja. Porque aquilo está ligado, Leandro, a coisas menos concretas. A nossa sociedade ela tenta empurrar a gente para o concreto. O que é concreto? Aquilo que é palpável, aquilo que dá para segurar, que é como se fosse aquilo que fosse preencher o nosso vazio, né? E no âmbito psicológico, né? Tem até uma frase religiosa, se eu não me engano, Santo Agostinho ou São Francisco, que diz que o homem tem um vazio do tamanho de Deus no coração, né? E a psicologia, a psicanálise, ela vai por essa linha também, dizendo assim, existe um vazio constitucional. Nunca e ninguém jamais vai conseguir completar esse vazio. Quando os pacientes descobrem isso na sessão, é um choro. Poxa vida. Nossa, não vou ser feliz totalmente, eu não vou ser completo totalmente. Não vai. Porque faz parte do ser humano ter esse vazio. A gente consegue aproximações disso. Nossa, eu gostaria muito de minha vida ter um significado X. Eu gostaria muito que eu tivesse a minha família. Eu gostaria que meu filho se desse bem, que ele fosse um bom profissional.
Só que assim, a pessoa vai indo, só que diversas vezes ela tropica, né? Ela tropeça no próprio vazio e tem que se haver com isso. Como que as pessoas se veem no vazio muitas vezes, né, Leandro? Por exemplo, um casal que se ama. Tá ali junto, o casal se ama, se gosta e tal. De repente o homem fala assim, nossa, por exemplo, fala algo sobre algo muito importante da vida dele. Fala, nossa, meu avô, né? Meu avô, nossa, que saudade do meu avô. Aí a mulher vira e fala assim, aquele velho chato. Pronto, porque assim, dentro dessa pessoa, falar assim, meu Deus, né? Essa pessoa não sabe o que tá dizendo. E também não adianta muito explicar. Porque isso faz parte do vazio. A outra pessoa não sabe o que você está falando. Não sabe aquilo que representa aquilo para você. Então, essas falhas, como é que a gente costuma dizer? Quando tromba essa falta de comunicação, né? A gente percebe que o vazio se encontra ali, né? Interessante. É bom saber isso, né? Porque aí, vamos melhorar nossa comunicação. Isso. Vamos sentar com as patroas e conversar. Olha, o que é importante pra mim, o que é importante pra você. Isso, né? exatamente. Sentar com seu filho, com a sua filha, com vô, com vó. Né? Eu lembro da minha avó, antes dela falecer, eu perguntei pra ela, falei, vó, como é que foi que você conheceu o vô? Ela, oi? E eu sei que ela ficou tão feliz, encheu o olhinho d'água e contou, lembrou. Então, assim, eu falei, puxa vida, olha que legal. Então, perguntar, o que te deixa feliz? Exatamente. Eu acho que é um exercício que todo mundo deveria praticar. Deveria. De entrar, que é o que está faltando no mundo de hoje, Leandro, nós não vamos conseguir totalmente, mas entrar o máximo possível na empatia, essa palavra que já virou moda, mas entrar na empatia da pele do outro, né? De entender o que realmente entender, né? Realmente entender. Fala assim, tá, eu entendi, assim, eu acho que o que a pessoa tá falando em determinado ao avô dele, talvez é o que eu sinto pelo meu tio, que também me ajudou a criar, né? E aí conseguir entender, e aí, Leandro, outro termômetro que a gente falava, sobre o termômetro de má saúde psíquica, né? Outro termômetro de má saúde psíquica é quando a pessoa acha que todo mundo tem que ser igual a ela. Não é? Tipo assim, não, o outro tem que funcionar igual eu. Mas como assim a pessoa não gosta de festa? Mas como assim a pessoa não gosta de vermelho? Mas como assim a pessoa gosta de pessoas do mesmo sexo? Mas como assim a pessoa... Assim, tem que funcionar do meu jeito. Porque se não é do meu jeito, aquilo me ataca, aquilo me fere. E aí, então, isso a gente costuma dizer que é uma dificuldade que a pessoa tem com ela mesma. E dando um passito a mais, né? Quando a gente fala que a pessoa tem dificuldade com ela mesma, a pessoa, ela na realidade, quando ela lida mal com as diferenças do outro, Leandro, ela não tem uma boa saúde psíquica porque ela não lida muito bem com as diferenças pessoais. Porque a gente tem também uma fantasia de unidade. Nós não somos um. Né? Ou seja, o que eu quero dizer? Tem partes nossas que às vezes a gente fala assim, eita, né? Por que eu gosto de alguma outra coisa? Por que eu faço determinado tipo de coisa? Por que não tá ali dentro daquela lógica do eu perfeito, né? E se a pessoa ela não se acolhe nisso, por exemplo, vou citar uma questão. A pessoa, ela não gosta de beber. Ela acha que é errado tomar uma cerveja, por exemplo. Mas em determinado momento ela fala assim, nossa, estou com vontade de hoje. Se a pessoa ela não lida com as diferenças do outro, ela vai recriminar aquele pensamento dela. E não acolher. Assim como ela faz com o outro. Porque ela não precisa beber se ela não quiser, mas pelo menos acolher. Fala, nossa, talvez eu esteja querendo beber, porque eu esteja querendo sentir a mesma coisa que as pessoas estão sentindo, a alegria, que seja. Mas há uma dificuldade aí em acolher as diferenças do outro e de si mesmo, que elas dialogam entre si. Ô Renan, a gente pode falar que a pessoa não se conhece. Não se conhece naqueles pontos. Vamos pensar assim, Leandro, o autoconhecimento, ele nunca é completo, né? Qual que é a lógica matemática? Quanto mais a gente se conhece,
mais probabilidade de ser feliz, entre aspas, né? E mais possibilidade de não fazer essas projeções. Outro mecanismo de defesa é projetar, né? Interessante, Né? isso. Então, Porque a pessoa. Desculpa. Não, A mulher fala: Nossa, meu marido fez uma coisa que nunca pensei que ele ia fazer. Quer dizer, não conhece meu marido. Ela não se autoconhece. Não se autoconhece, exatamente. E outra, quem diz que ela conhece o marido? Quem diz que a gente conhece a outra pessoa, né, Leandro? Então, assim, e aí que tá, eu não tava falando agora há pouco do desejo, aí que tá o ponto X que é difícil, assim, a contradição humana, que a gente deseja principalmente aquilo que a gente não conhece. Então, no âmbito do casal, o que faz muitos casais manterem a chama acesa é a concepção madura e adulta de que o outro não é nossa posse. De que o outro nós não temos a totalidade do outro. Porque a partir do momento que se tem a totalidade do outro, na fantasia, porque nunca se tem, né? Na fantasia se perde o desejo. Olha aí, hein? Você assinou uma certidão de casamento, não foi uma escritura. Exatamente. Então, assim, as pessoas precisam entender e aceitar consigo mesmo do tipo, olha, o outro é livre. Naquela lógica, né, Leandro, de que, assim, o outro pode pensar do jeito que ele quiser, né? A gente viu isso na perspectiva política há algum tempo atrás. As pessoas se odiando, se dilacerando, porque a pessoa não consegue entender como que o outro pode pensar diferente. E aí, assim, pode ser até que a pessoa não entenda, mas a pessoa precisa respeitar. E respeitar no seguinte sentido, olha, o outro tem processos de pensamento próprio, né? O que não pode é um invadir o outro, né? E aí, no âmbito da relação afetiva, no âmbito das relações de amizade, isso é a regra ética, né? Tipo assim, eu me permito pensar o que eu quiser pensar, sem que eu ultrapasse, né, o teu livre-arbítrio, né? É interessante. Isso é um tema que eu gosto muito, viu? Eu gosto muito de falar sobre mente, como pensar, como agir e tal. É interessante. E isso, isso que você disse aí, da pessoa ser livre. Cara, imagina que legal você ser livre. Né? Tipo, eu acredito nisso, eu penso aquilo e eu quero fazer a minha vida desse jeito. E tá tudo bem. Sem preocupar com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai falar, com o que o outro vai me julgar. E isso não seria o óbvio, né? Cara, eu acho que isso é a grande virtude do ser humano. A grande virtude. É ouvir o que você tem pra falar, mesmo que eu não concorde. Exatamente. Tá louco. É. Mas, cara, fechou. Exatamente. Ok. Você pensa assim. Exatamente. E aí é interessante que teve um período que Freud era bem velhinho e uma repórter perguntou pra ele o que mais impressionava ele em todos esses anos de criação de psicanálise, de entendedor da mente humana. Ele fez a seguinte questão, ele falou assim, sempre me inquietou, por que o ser humano gosta tanto de sofrer? Né? Porque assim, isso que você falou, Leandro, em relação a ser livre, nós somos livres, mas quão difícil é para cada um de nós perceber e aceitar e levar numa boa que nós e os outros somos de fato livres, né? Livres no que tange a, igual você disse, poder pensar do jeito que nós gostaríamos de pensar, poder verbalizar, expor o nosso pensamento, né? Será que a gente pode dizer que o ser humano não sabe ser livre? Não, exatamente. Tem um filósofo, agora não sei se eu vou lembrar, você acha que foi Dostoiévski, não sei quem que foi, alguns desses que falou que os homens eles se acomodam nas suas gaiolas, né? Então isso vamos falar outro ponto da psicologia muito importante, que é o que a gente chama de rigidez de pensamento. A saúde mental, ela tá paralela, ela avança à medida em que o pensamento ele é mais flexível. E a saúde mental, ela regride à medida que o pensamento ele é mais enrijecido.
Tanto é que casos graves de saúde mental, psicoses, esquizofrenias ou transtornos de personalidade, a pessoa ela traz um pensamento e não tem Cristo que tire aquele pensamento, né? Ela traz um método de vida e não tem Cristo. Tem pessoas que elas falam de terapia, parece que está falando do inferno. Por quê? Porque a pessoa não consegue conceber que ela possa pensar de uma outra maneira. E isso é completamente relacionado à doença mental, à perspectiva doentia psíquica, né? Quanto mais o nosso pensamento é livre, é flexível. Você quer um exemplo muito interessante que às vezes eu falo para os pacientes? Lembra aquelas borrachinhas de dinheiro, aquelas borrachinhas de carteiro, né? A nossa mente ela precisa funcionar daquela maneira, né? Vai, volta, estica e abraça alguma coisa, e prende alguma coisa e segura. Só que quando aquela borrachinha ela tá seca, lembra quando aquela borrachinha tá seca, você começa a puxar, o que acontece? Quebra. Aquela coisa que quebrou, Leandro, isso existe no mecanismo psicológico, que é ali a produção do sintoma. Quando quebra, a nossa mente também quebra. Quando ela quebra, ela produz sintomas muito fortes, uma crise de pânico, uma crise de depressão, transtornos variados. Por quê? Porque é como se uma parte da mente ela não conseguisse mais se comunicar com outra parte da mente. Então só uma parte está falando. Eu sei que vai parecer um pouco extenso demais ou complicado, mas só para citar, na esquizofrenia, nos delírios, por exemplo, né, nas alucinações, a pessoa alucina, por exemplo, assim, como acontecia no Hospital Bezerra, lá de Rio Preto. A pessoa tinha vários lá que se dizia que era o presidente do Brasil. Alguns diziam que era o Mahatma Gandhi, outros diziam que era... Ou seja, e a pessoa ela não sai daquele delírio. Você chega no outro dia, a pessoa fala, oi, tudo bem? Eu sou o Mahatma Gandhi, né? Tô aqui. E ela acredita que ela é. Ela tem certeza. Por quê? Porque quem tá falando é uma parte da mente desconectada de todas as outras partes da mente. Entende? Houve uma quebra, uma ruptura. Daí vem o termo psicose. Ela houve uma ruptura da mente, né? Uma parte não acessa a outra parte, né? Criou-se um muro ali e acabou. Criou-se um muro. Uhum. E daí a psicanálise nasceu pensando nisso, né? Por que criou esse muro? Por que surgiu aquele sintoma? E aí a gente vai tentando voltar para entender, né? Cara, que legal. Uhum. Olha, eu acho que era até interessante. Você que está nos vendo aí, nos ouvindo, né? Uhum. Pensa. Ouve o que o outro tem para te falar, né? E aceita. Uhum. Cara, ok, beleza. Segue seu caminho. Exatamente. Né? Eu sempre brinco, às vezes falo com os amigos, falo assim, ó, cada um tem uma estradinha para percorrer. Isso mesmo. Né? Não tem como eu pegar o Renan e trazer para minha estrada, porque é a minha estrada. Exatamente. Não é a sua. Exatamente. Agora, eu posso olhar a estrada do Renan e falar, pô, Renan, que legal, nossa, o que você tá fazendo? E eu modelar. Exatamente. Né? Modelar é fazer uma cópia. Pegar características. Pegar algumas coisas, né? Tal, e trazer pra minha estradinha. Uhum. E aí eu vou ter uma estrada semelhante à dele. Exatamente. É interessante você usar esse exemplo da estrada, porque eu uso o exemplo com os meus pacientes de um rio, né? Um rio que corre, cada rio tem a sua nascente, cada rio tem seu caminho, né? E o rio, ele tem uma trajetória própria. Então, nós, seres humanos, cada um tem uma trajetória própria. Né? O que acontece é que ou a vida ou as pessoas tentam colocar barreira nesse rio e não permitir que o rio possa seguir sendo ele mesmo. Ou seja, fazer os caminhos nas encostas que ele pretende, né? Então, boa parte das doenças psíquicas são justamente, Leandro, quando alguma coisa na vida desse sujeito, dessa criança, às vezes crianças que sofreram muitos traumas, o trauma é o quê? É o dique no meio desse rio, é uma pedra grande, é uma hidrelétrica que foi construída no meio desse rio e que obrigou esse rio a transbordar, né? Puxa vida.
Incrível. Aí a isso, hein? gente, na sessão, vai tentar entender, olha, mas por que tem essa pedra aqui? Por que você deixou construir essa hidrelétrica aqui? Né? Pra onde que iria esse rio se ele não tivesse sido construído isso? Mas por que você não pode, né? Ser dessa maneira, né? Por aí vai. Ô, Renan, eu fiz alguns cursos, né, alguns treinamentos de programação neurolinguística, Certo. PNL. Certo. E eu gostei muito, porque dá um autoconhecimento gigantesco, Muito, muito. né? Então eu sempre digo para alguma pessoa que está me perguntando, conversando e tal, querido, se você quer dar um presente para você, se autoconheça. Veja até onde é o seu limite. Veja até onde você pode chegar. Isso. Saiba o que você pode fazer, Exatamente. né? A que velocidade você pode crescer e ir para frente. Ou então parar e falar, cara, é minha hora de esperar agora e boa. Exatamente. Se autoconheça, Exatamente. É muito importante isso. né? O autoconhecimento evita, né, Leandro, muita energia gasta pro lixo, né? Assim, a nossa vida, a gente percebe, eu acho que uma das coisas mais difíceis da vida é quando a gente chega e isso foi até tema de livros, né? De pessoas na UTI lá, e o pessoal perguntar o que você se arrepende. De eu não ter sido eu mesmo, de eu não ter parado para conversar mais com as pessoas, de eu não ter me importado tanto com o trabalho, e me preocupado mais com os meus filhos, com meus amigos, feito coisas que eu mais gostava, né? Interessante. Vamos voltar pro roteiro, né? Bora lá. Porque senão vai ficar aqui ó, o podcast inteiro conversando, porque é um assunto muito bom. É, gostoso. Rende, É, né? E é gostoso você entender, você descobrir. Olha os insights que a gente já deu aqui. pois é. Né? Então, chega em casa, fica um minutinho parado, sem barulho, quietinho. Isso. 1 minuto. Uhum. Amanhã você faz 2, depois 3, Isso, 5, isso. né? Vai usando isso na tua vida, É o outro termômetro, né, vai se Leandro? percebendo. Exatamente. O termômetro também de não conseguir ficar ocioso, né? Não conseguir ficar parado, não conseguir ficar sem fazer nada por um tempo. O que é não fazer nada? Às vezes, né, dar um tempo, né? Poder sentar e pensar, né? Não pegar o celular, ficar rolando o feed, né? Ou seja, o que se tem ali, né? E se a pessoa se assustar com essa busca, com esse momento, ela procura uma terapia, né? Porque a gente costuma dizer assim, o que está interno, Leandro, isso é bem psicanalítico, o que está interno, ele é igual uma panela de pressão, ele vai fazer uma força para sair. Essa força para sair, ela tem mecanismos melhores, pela fala, principalmente. Nós, seres humanos, somos muito privilegiados porque a gente consegue colocar pela fala muitas coisas e principalmente dentro de um contexto terapêutico. Se não sair pela fala, não sair por uma não sair por uma válvula de escape adequada, né? Aquilo vai tensionar tanto que ele vai encontrar caminhos sintomáticos. O que é caminhos sintomáticos? A pessoa pode adoecer o corpo. Olha. É isso que a gente chama na psicanálise, na psicologia, de psicossomatização. Então, pessoas que ficam muito doentes porque tem coisas internas que elas não trabalharam. Um exemplo disso poderia ser aquela pessoa que trabalha num ramo que ela não é feliz, e ela só olha pro dinheiro que ela vai receber no final do mês. Com certeza. Que ela tá infeliz, tá nervosa, não tem prazer de trabalhar. Pois é, só que aí a gente pensa o seguinte, tá ok, essa pessoa tá dessa forma. Isso acontece muito, viu, Leandro? A pessoa consegue sair do emprego agora e arrumar outra alternativa? Talvez não. Mas o que a pessoa pode conseguir? Ter válvulas de escape disso, ou seja, ela fica nesse trabalho chato, só que dá 6 horas, vai brincar com o filho, vai jogar um futebol, vai fazer uma academia, vai correr, vai falar na terapia sobre o patrão chato que ela tem que suportar enquanto ela não arruma outra alternativa. Vai gravar um podcast. Vai gravar um podcast. Então, é isso, entende? Agora, e aí, vai buscando outra alternativa. O problema é a pessoa viver nessa situação e ainda ela se exigir, como se ela fosse um robô, uma máquina, de viver santificamente. Não, eu vou lá trabalhar em algo que eu não gosto. Chego em casa, eu preciso
ser religioso no âmbito assim, das minhas obrigações, né? Eu tenho que, quer dizer, obrigação. Isso vai estourar em algum momento. Né? Fica atento. Negou é um problema. Exatamente. Não fica ocioso. Não conseguiu ficar ocioso, é outro problema. Exatamente. O Renan tá aqui. Exatamente. Conversa com o Renan. O Renan tem umas ideias boas aí. Vamos voltar pro nosso roteiro aqui, Bora Renan. Lá. Qual o impacto das redes sociais na autoestima e na saúde mental? Eu acho que é o que a gente está conversando, né, Leandro? A rede social, ela é uma vitrine falsa. Nem sempre é verdade, né? Não, quase nunca, né? Por que quase nunca? Porque há um recorte, né? Há um recorte ali, né? A pessoa ela não posta ela chorando, né? Ela não posta ela precisando preparar o café da manhã num dia que ela está estressada. Ela não posta o dia que ela não conseguiu dormir direito. Enfim, é um recorte ali do sucesso, da satisfação e da alegria, né? Então a pessoa, nesse sentido que eu tinha dito para você, que ao a pessoa não se conhecer, ela não sabe quais são os caminhos da estrada e do rio dela, ela olha a rede social e fala, poxa, tem pessoas vivendo tal situação, hein? Tem pessoas nesse momento na praia. Uau, né? Na praia, que delícia, né? Estar na praia. Então, assim, aí a pessoa fala, mas por que eu não tô na praia, né? Nossa, mas será que é normal, assim, ficar trabalhando tanto e não ter dinheiro para ir pra praia? E será se eu não tendo esse dinheiro para ir pra praia, quer dizer que eu não sou uma pessoa certa, correta, uma pessoa que tá vencendo na vida, então eu não sou ninguém. Você tá entendendo, Leandro? Pra onde vai isso? Isso vai... A pessoa ela faz um questionamento da própria identidade, da própria personalidade, das próprias escolhas. Ela questiona a estrutura dela. Uma simples foto da praia, às vezes, de alguém. Ela questiona a estrutura. E aí, o ser humano, quando questiona a estrutura, é muito angustiante. Né? Então eu não sei quem que eu sou. Eu não sei o que eu quero. Eu não sei... eu não tô sendo suficiente nessa vida, não. Né? É verdade, Renan, que toda decisão que a pessoa toma, ou todo julgamento que ela faz, ou toda posição que ela toma, posicionamento, é baseado em crenças dela? É baseado em crenças, porém a teoria de crença, ela é uma teoria que ela não é muito psicanalítica, ela é mais uma teoria comportamental. É correto dizer, porém, a própria teoria comportamental, ela diz que as crenças, elas são projetadas, elas são construídas com bases em coisas mais anteriores. Com bases em algumas angústias, com bases em algumas fixações, né? Então, não basta muito a gente pensar só nas crenças. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Nossa, eu tenho uma crença, qual que é uma crença comum assim que as pessoas costumam dizer? Não né? sou merecedor. Não sou merecedor, isso. Então, a pessoa também não adianta a pessoa olhar para o espelho todos os dias e falar, eu sou sim merecedor, né? Porque a gente precisa entender o que construiu essa crença, né? O que está por trás dessa crença. Muitas vezes acontece uma coisa no psiquismo, Leandro, muito interessante, que às vezes uma aparente crença, não sou merecedor, está encobrindo uma coisa que a gente chama de narcisismo, que a pessoa, na realidade, no fundo, se acha muito merecedora. Ela se acha tão boa, tão potente e tão onipotente, tão forte, que às vezes esse tipo de pessoa, para não errar, porque ela é maravilhosa, ela não pode errar. Narcisista é. Aí ela não faz nada. E aí ela acha que é porque que ela acha que ela não é merecedora. Então, olha só os desdobramentos disso, né? Caramba. Então, os desdobramentos, por isso que eu te disse, o autoconhecimento ele não é simples.
É muito válido a pessoa saber das crenças, saber daqueles pensamentos automáticos que vêm, né? Como, por exemplo, muitos coaches estavam dizendo há pouco tempo sobre o dinheiro. O dinheiro sujo, né? Foi construído nas nossas infâncias que o dinheiro era sujo. Isso tem razão mesmo, né? Tem razão. A gente tem que desconstruir algumas coisas, as representações, né? Mas não é só isso, né? O que está relacionado a tudo isso precisa ser mais bem estudado, vamos pensar assim, né? Interessantíssimo isso. Ô Renan, vamos partir agora pro coração. Vamos falar do amor, né? Certo. A gente tem notado uma, vamos dizer assim, uma expressão, uma largação muito grande, né? Separação entre marido e mulher, aquela coisa, nos dias de hoje. Isso. Por que isso tá acontecendo? Eu tô aqui assim também como um ajudante das reflexões, não tenho a verdade absoluta, né? Porém, assim, vamos pensar, né, Leandro? Nós estamos numa sociedade que há um estímulo para o individualismo, né? Que não é ruim por si, vamos pensar, a gente viveu épocas onde o indivíduo era muito menos importante do que a sociedade, né? Então a família, por exemplo, a criança quando crescia, precisava ficar em silêncio enquanto os adultos falavam. Se você estava numa empresa, você tinha que, assim, não podia falar, não podia. Então, hoje nós vivemos numa sociedade onde as pessoas são mais livres, ou seja, o eu é importante. É como se o século XXI falasse, olha, o eu é importante. Só que aí, como toda grande revolução humana, a gente sai da tese para a antitese, né? E a gente vai para o caminho ao contrário, ao invés de buscar uma síntese, né? Buscar um caminho do meio, né? Então, a gente está vivendo um período onde as pessoas estão pensando só em si, né? Então, esse é um dos motivos, né? Que esse pensamento exagerado em si mesmo, no sentido, por exemplo... que a gente está falando aqui dos exageros, né, Leandro? Então, vale a pena falar, assim, que a gente não está falando que as pessoas não podem largar, né? E isso é muito salutar, muito saudável, que muitas pessoas consigam se libertar dos relacionamentos tóxicos, dos relacionamentos onde elas não são respeitadas como humanos. Isso é a evolução humana, é importantíssimo, né? Porém, a gente está falando aqui da liquidez, que é o que o filósofo Bauman falou, das relações líquidas, né? De que as pessoas elas vão se relacionando com outras pessoas, como objeto, né? Então, eu estou com o outro enquanto o outro me satisfaz, eu estou com o outro enquanto o outro está me oferecendo alguma coisa de útil, né? E eu não estou com o outro em prol de outra coisa, do que aquilo significa, do que aquilo me faz sentir, do que aquilo... lidando com as diferenças, né? Não chega a ser um relacionamento profundo. Não chega. Porque para ser relacionamento profundo, a gente precisa lidar com as diferenças, né? A gente precisa conseguir lidar com o outro que é diferente de mim. E voltando a dizer, não que isso precise ultrapassar os limites. Aí quando ultrapassa os limites, aí de fato as pessoas precisam tomar uma decisão, precisam dialogar, conversar, tentar uma resolução, né? Mas quando não ultrapassa, eu acho que isso está mais relacionado às largações, como você falou, né? Está relacionado ao fast food, né? As coisas rápidas, né? As satisfações imediatas, né? Eu acho que um ponto interessante eu gosto muito disso, mas é a comunicação. Comunicação, exatamente. Ninguém precisa falar para você o que você precisa fazer, o que você precisa deixar de fazer. Presta atenção. Exatamente. Sentiu alguma coisa diferente, né, Renan? Uhum. Senta, conversa. Eu percebi que você tal. Vamos conversar, vamos trocar. Tá acontecendo o quê? Exatamente. Poder expressar, porque há uma fantasia que a gente costuma dizer que nas relações afetivas, Leandro, as pessoas colocam nas relações afetivas duradouras os seus piores demônios, né? Porque é natural que na intimidade do lar as pessoas se mostrem realmente quem elas são, né? Hum. Então,
há uma fantasia nas relações afetivas, e isso se mostra muito nas relações afetivas aliás, que assim, a fantasia de que o outro precisa me compreender. Essa fantasia, ela é infantil, no âmbito de que o outro vai me compreender sem eu falar nada. Porque é o bebê que fantasia e alucina que a mãe sabe o que ele está sentindo. Entendeu? O bebê, a criança, ela acha que ela é totalmente protegida pelos pais. E quando ela se frustra nisso, ela começa a entrar para a realidade da vida. Quando a criança cai e não tinha nenhum pai ali para segurar, ela fala, poxa, né? Eu acho que de vez em quando eu sou sozinho, né? Ixi, caí, não tinha ninguém para me levantar. Não tinha ninguém. E aí é bom isso, assim, né? Dentro do limiar, do limite ali. Porque aí, quando adulto, a pessoa ela acha assim, por exemplo, é muito comum no consultório em terapia de casal ou terapia individual, a pessoa fala assim, não, mas eu não falei, mas isso é óbvio. Ele tinha que saber que eu não ia gostar daquilo. Então, assim, é uma alucinação de que o outro vai ter uma concepção do que está se passando na mente do outro, né? Quando a gente casa, a gente não tem bolinha de cristal. Não tem. Vem. E aí, no início das relações, a gente costuma dizer, Leandro, que é muito importante os acordos e a comunicação. No início da relação, pra mim, tal e tal coisa me machuca, pra mim, tal coisa eu acho que não é muito legal, né? Vamos fazer um acordo X sobre a nossa rotina. Esse acordo ele pode ser refeito, ele pode ser atualizado, mas que fique conversado, né? Você sabe que esses dias eu perguntei para uma pessoa, não é relacionado à família, nada, mas eu perguntei assim, o que você gosta? O que te deixa feliz? Ela não soube me responder. Aí eu perguntei, mas e o que você não gosta? Piorou. Não sabia. Exatamente. Não... Isso daí a gente chama na contemporaneidade praticamente assim, aproximadamente de clínica do vazio. Isso acontece muito com adolescentes, muito com jovens hoje em dia, que a coisa está tão pouco representada, né, Leandro? Quando eu falo representada, simbolizada, é que a nossa vida ela se constrói por símbolos, por significações, né? Que a pessoa ela fica perdida, ela não sabe o para onde, vamos dizer assim, a energia psíquica dela, para onde o rio, para onde vai esse rio? É como se o rio ficasse parado, né? Não, o meu rio dá dengue, né? Água parada dengue. Água parada dengue. Né? Que coisa, né, rapaz? Não, é incrível. E às vezes, muita gente conversa, eu converso com muita gente, gosto de conversar. Às vezes uma frase que você falou, ou que você ouviu, muda um sentido gigante na tua cabeça. Com certeza. Com certeza. E às vezes você tá falando alguma coisa, que nem a gente tá aqui expondo um monte de ideia, tá mostrando o que tem dentro da nossa cachuleta aqui. Isso. E às vezes a gente não tem ideia do que isso vai proporcionar pra pessoa que tá nos vendo. Exatamente. E às vezes um segundinho, uma frase que a gente disse aqui, muda a vida da pessoa. Muda. Ressignifica, né? E aí eu vou chamar a atenção para um ponto, Leandro, que eu acho que tá carente nos dias atuais, de pessoas que são verdadeiras umas com as outras. Que era muito comum antigamente e hoje veio pro politicamente correto, né? Se chega um amigo e fala assim, nossa, né? Ontem eu fui na conveniência, né? Tomei lá 10 latinhas, na hora que foram cobraram só uma, que legal, né? Aí o outro amigo, ele fica no impasse, né? Do tipo, ri junto, né? Ou eu falo... Mas o certo, Leandro, eu acho numa situação, acho não, né? Do ponto de vista ético, humano, do desenvolvimento, é dizer, não entendi porque você fez isso, né? Sim, isso tá errado. E aí, assim, poder manter, poder segurar isso. A pessoa continua sendo seu amigo e fala, eu gosto de você, mas isso não tá legal. Ou quando uma pessoa vai se queixar com a outra, né? Muito comum em relacionamentos. Nossa, mas fulano tá assim, ciclano tá assim. Mas assim, mas o que você tá fazendo, né? Eu sei, assim, a gente não tá falando pra pessoa o tempo todo ficar questionando como que a outra tá fazendo com a vida dela, né? Mas a gente precisa ser honesto.
né? As relações precisam ser verdadeiras. E as relações de amizade, principalmente, elas se formam assim. Quando o outro fala assim, mas você já pensou diferente? E aí a gente sente, até engole seco, né? Fala assim, nossa, realmente. Porque quando um amigo próximo, uma amiga próxima fala alguma coisa, e por isso que antigamente talvez não, as pessoas adoeciam menos. Porque, por exemplo, hoje às vezes, por exemplo, num grupo de amigos, seu filho tem quantos anos mesmo? 13. 13, né, Leandro? Ele vai estar lá num churrasco com os pais de um amigo, por exemplo. Vamos imaginar que eles estejam fazendo alguma coisa equivocada. Você não gostaria que os pais desse amigo fossem lá na roda e falar, moçada, não funciona assim, não. Vocês não podem falar isso. Claro. É desrespeitoso com fulano, é desrespeitoso com ciclano. Claro. Mas as pessoas, Leandro, pararam de fazer isso. Sabe, já viu? O boi saiu com a corda? Escapou com a traia inteira? Escapou com tudo. E aí, o que acontece? Nesse exemplo que eu dei. Os jovens acham que é normal, vão replicando, vão aumentando aqueles comportamentos até o ponto que dá errado, que dá, né? E aí, para onde vai parar? Ou lá pro psiquiatra, ou lá pro psicólogo, ou assim, porque assim, nossa, chega um ponto, né, que aí a pessoa faz uma besteira muito grande e ninguém avisou. Ninguém interviu. Porque a gente fala na psicologia, Leandro, na psicanálise, é um ponto muito importante, que é o ponto da castração. Né? Castração, Freud disse que é o que o pai faz com o filho, né? E o que a menina já sente por si mesma dentro da lógica do complexo de Édipo ali, que a gente pode falar sobre essa teoria em outro momento, né? O que é a castração? É o que a gente estava dizendo agora há pouco. É a pessoa entender, a criança entender à medida que cresce, que ela não é tudo, né? Que ela não pode tudo. Que ela não é o rei e a rainha. Tem um limite. Que tem um limite, que não é o rei bebê, né? E hoje as pessoas estão um pouco castradas. E pouco castradas, elas, consequentemente, elas vão fazendo coisas que depois elas vão tendo que enfrentar as consequências disso. Começa a achar que é a bolachinha mais recheada do pacote. Exatamente. Então, assim, você vê a quantidade de pessoas que às vezes têm filhos, por exemplo, com um, com outro, né, à torta e direita, ou seja, com vários comportamentos, né, entra num emprego, briga na primeira semana e vai para um outro emprego, quer dizer, não tem respeito, né, pelas pessoas, né? A Thalita, minha esposa, comprou esses dias um livro, chama O Mito do Normal. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Cara, fantástico. E às vezes, eu não li ele inteiro ainda, algumas partes só, e assim, às vezes o que a gente acha que é normal, não é. Mas ensinaram pra gente que é normal. Exatamente. E às vezes não é. E pode ser o contrário também. Exatamente. Quer ver um exemplo disso? Fofoca, por exemplo. Não quer dizer que a gente vai ser o chato de todos os lugares, né, Leandro? Assim, as fofocas existem, mas assim, você participar insistentemente de ambientes onde as pessoas ficam falando mal dos outros e você reforça, comenta também, quer dizer, ali não está sendo salutar para ninguém está olhando para si mesmo, ninguém está vendo o fenômeno, ninguém está vendo nada, né? Se é uma coisa pontual, ok, né? Agora, se é uma coisa crônica, a coisa se complica, né? Olha, é até chato, né? Você tá num lugar ruim, eu não me sinto bem. Não. Você tá num lugar que tem um monte de fofoca, não, cara. É horrível, é um pesar, é um negócio... E é viciante, né? Para a pessoa que está fazendo, é um vício, né? É um vício. Por que eu estou falando do perspectiva do vício? Porque é uma coisa que ela prejudica, ela não colabora com nada e ela só é prejudicial. É igual a criança rolando feed mesma coisinha, né? Se você tiver que criar um vício, cria um vício bom, que te evolui. Exatamente. Né? Vai fazer uma academia. Vai criar um vício na academia. Vai criar um vício de parar de tomar Coca-Cola. Exatamente. Né? Comecei um vício agora. O quê? Não vou comer mais fast food.
Exatamente. Olha maravilha. que maravilha! Ô Renan, e como é que a psicanálise enxerga? Hoje tem muito isso, né? Você vê na maioria das famílias a carência, o medo da solidão, o desejo de controlar a relação. Como é que a psicanálise vê isso? Veja bem, são todos fenômenos, esses daí são todos sintomas da nossa sociedade e da mente adoecida, né? Então, é o que a gente está conversando sobre agora há pouco, sobre a fofoca, né? O controle excessivo, o medo da solidão, como a pessoa vai organizando a própria vida em torno desses fatores, em torno desses medos, em torno dessas necessidades, né, Leandro? Isso fala sobre ela, né? Sobre a carência que ela tem com ela mesma, né? A falta de perspectiva e de significação da própria existência, né? A gente pode dizer, Renan, que o ser humano não sabe viver se não ser controlado? Ele tem que ser controlado por alguma coisa? Nos dias atuais. Nos dias atuais, isso é um fenômeno, é um sintoma, né? Infelizmente, é como que a gente estava conversando em relação à gaiola, né? É como se nós precisássemos ter gaiolas, né? E não quer dizer que certa coisa que nos norteia seja ruim, né? Mas quanto mais apertado é essa gaiola, mais quer dizer que a gente é frágil. Você falou do controle. Quanto mais alguém precisa controlar, mais quer dizer que aquela pessoa é frágil. Quanto mais aquela pessoa precisa se autopromover, mais quer dizer que ela é frágil. Quanto mais ela precisa controlar num relacionamento, por exemplo, um ciúmes excessivo, mais aquela pessoa quer estar mostrando que ela acha no fundo que ela não dá conta das coisas, né? Então, essas coisas, elas acontecem demais, né? E a pessoa pode acostumar com isso? Ela pode cristalizar, por assim dizer, aquele sintoma e se tornar praticamente um jeito de ser, né? Ser controlado pelo pai, pela mãe, depois pelo namorado, pela namorada, exatamente, pela religião, pelo patrão, por tudo, ser controlado. O cara, quer dizer, não tem vida. Exatamente. Ele é acostumado àquilo. E essa questão de ser controlado pelas pessoas, pela religião, ela tem um respaldo muito, né, Leandro, justamente nessa insegurança dela poder pensar de forma flexível sobre as coisas, né? De que ela possa se entender sobre as suas diferenças, né? Então ela precisa ser muito controlada, porque talvez no fundo ela é muito insegura, né? Interessante isso. E a carência também é a mesma coisa. É a mesma coisa. Acostuma a ser carente. Isso. A carência, ela pode ter uma significação ali justamente na insegurança de que ela pode ser amada, né? Ela pode ser desejada, ela pode ser importante. Então, a gente costuma dizer, né, Leandro, que o outro é importante sim, mas que a pessoa ela precisa construir em si um senso de eu e de importância, né? Dentro das suas significações, ela precisa se sentir importante. Não exageradamente, mas ela precisa se localizar, né? Veja bem, eu sou fulano, do meu lado tem pessoas muito boas também. Muitas pessoas ao meu redor, profissionalmente, de forma humana, às vezes é melhor do que eu, às vezes algumas pessoas não são melhores do que eu, mas eu também sou importante. Ô Renan, eu vou abrir um parênteses aqui, assim, como que a pessoa pode identificar que ela está sendo controlada pelo marido, pela esposa, pelos pais, pelo patrão? Como é que ela pode identificar isso? Quando principalmente o pensamento dela não pode ser livre. Né? Ela não pode pensar, questionar com ela mesma ou com os mais íntimos sobre aquele determinado ponto, aquela determinada questão, né? A gente costuma dizer, Leandro, que a verdade, a vida, o mundo, ele tá aí pra gente poder pensar, né? Então, vamos imaginar assim, nossa, eu tô num relacionamento. Tô feliz no relacionamento.
Mas quando o psicólogo pergunta como que é o seu relacionamento, nossa escuta psicológica ela é muito aguçada para quando a pessoa ela tenta negar, Leandro, né? Então, não, meu relacionamento tudo bem. Tá ótimo. Né? Tá ótimo. E se a gente, não é que a gente pergunta isso em todas as sessões, né? Então o pessoal vai achar que a gente tá... Mas se a gente pergunta em outras linhas, se ela chega a pensar em outras pessoas, e a pessoa, não, Deus me livre, de forma nenhuma, né? Ou vamos para outro campo, o campo religioso, por exemplo, né? Não, eu sou de tal religião, ou eu acredito sim, dessa forma eu acredito. Mas se a gente começa a perguntar por que ela não pode também pensar de outra maneira, ou, enfim, a gente não há um incentivo de que a pessoa pense de outra maneira, mas a gente percebe nas entrelinhas que a pessoa ela não se permite pensar. E aí há uma confusão muito grotesca, Leandro, entre o pensar e o ser e o fazer. A psicanálise tenta ajudar muito isso às pessoas, porque pensar é livre. Você pode pensar em ser o amante da Angelina Jolie. Já pensou isso, Leandro? Não. Por que você não pensou isso? Não pensei, não posso falar isso agora. Pensar não vai fazer a Angelina Jolie bater aqui no podcast. Ô, Angelina, entra aqui. Você tá entendendo? E aí existe uma confusão que é feita em termos culturais de que o pensar ele produz a ação. E é o contrário. É o não pensar, porque se você não pensa, você não dá para elaborar, que produz a ação. Certo? Então, muitas vezes as pessoas fazem besteiras grandes, como matar, roubar, e diversas besteiras, porque a pessoa ela não se permitiu nem a pensar sobre o que aquilo significava e nem a até conversar com alguém sobre o que aquilo significava. E aí a coisa fica... Aí vai pra ação. Eu não falei agora há pouco que a coisa interna, ela é igual uma panela de pressão querendo sair, é melhor que ela saia pela fala ou pelo pensamento. O pensamento também é uma maneira de válvula de escape no processo que a gente chama de elaboração psíquica, né? Quando a gente pensa sobre o assunto. Né? E só pensar sem ação não é pecado. Não é. Não é. E a questão da carência, como é que a pessoa pode identificar que ela está sendo carente? Ah, eu me sinto carente. Como é que ela pode perceber nela? Nossa, eu sou uma pessoa carente. Puxa vida. Principalmente, Leandro, quando ela não consegue conceber que o outro não precisa necessariamente cuidar dela. Ninguém precisa cuidar de você. Ninguém é obrigado, a não ser criança, né? Pelo amor de Deus, criança tem que ser cuidada mesmo, né? Mas aí que tá, a carência, ela vem do infantil, de uma necessidade forte e deslocalizada do tempo, de que o outro é obrigado a cuidar de mim. O outro é obrigado a fazer por mim algumas coisas, né? E aí a pessoa, por que também isso é problema? Porque a pessoa ela não entendeu no desenvolvimento dela que quando ela era criança, o outro cuidava dela. O outro era obrigado a cuidar dela. Passado algum tempinho, a mamãe e o papai explicou que ela precisa cuidar dela mesma. Não quer dizer que o outro não precise cuidar e não possa cuidar numa relação afetiva, numa relação familiar. As pessoas é importante que umas cuidem das outras, mas ninguém é obrigado. Obrigado é lá na infância. Então, a pessoa ela pode cuidar dela mesma. Então a pessoa fala assim, olha, nossa, fui desamparado por fulano, por ciclano. Uma pessoa bem estruturada, meu patrão me desrespeitou, minha esposa me desrespeitou, meu filho me desrespeitou. Quem que não pode desrespeitar? Ela mesma. Daí ela se reconstitui, ela pensa,
Fala assim, vai todo mundo, esse pessoal, tudo para aquele lugar, naquele momento, pode falar isso. Vou ler meu livro, vou tomar um açaí, eu vou dar uma caminhada, uma corrida, porque eu quero cuidar de mim. Eu quero estar bem comigo. Não quer dizer, aí também não pode vir a birra infantil, né? Porque aí, às vezes, quando tem infância, ainda resquícios de infância, a pessoa continua naquela rancor. Ah, também não quer cuidar de mim. Vai ver só. Eu também não vou lavar mais louça nenhuma. Você vai ver. Isso é rancor infantil. A pessoa, no fundo, ela não entendeu ainda de que o outro não é obrigado. E que os gestos que a gente faz pro outro é gestos afetivos, gestos de afeto, de amor, de carinho, né? E o que o outro também pode fazer para nós, mas os outros não são obrigados. Ô Renan, você com toda essa bagagem aí, tá, e coisa, você já conheceu um adulto, 100% adulto? Não existe. Não existe. Não existe. Quando a gente fala em saúde mental, em saúde psíquica, em processo de amadurecimento do infantil para o adulto, o infantil, Leandro, ele permanece sempre dentro da gente. Não tem jeito. O que é o autoconhecimento? É entender esse infantil quando ele surge. Entendeu? Quem tá falando agora, o adulto ou a criança? Isso. A psicanálise, ela é uma das essências, é isso. Aconteceu o fenômeno tal. Por exemplo... Tô ficando bom nisso, hein? Tá vendo? Você fica esperto aí, hein? Eu vou abrir um consultório. Exatamente. Por exemplo, você tá com um orçamento. Vamos lá. Um orçamento que vai te trazer, no campo profissional, isso é muito legal. Vai te trazer, tipo, 50 mil reais. Opa. De hoje pra amanhã. Opa. O cara tá quase fechando esse orçamento, né? Aí no outro dia ele fala assim, nossa, Leandro, sabe o que aconteceu? Ontem meu cachorrinho, ele passou mal, então eu tô pensando aqui que isso é um sinal divino. Que se meu cachorro passou mal, então eu não vou fechar com você aqui no nosso contrato. Qual que é o primeiro... Sensação de desamparo. O sentimento é desamparo, porque você estava contando com aqueles 50 mil. No desamparo, abre espaço para a criança vir. A criança vem e fala assim, você quer saber? Vou mandar esse cara lá pro Quintos. Lá pra ponte que partiu. Esse cachorro, eu vou lá matar esse cachorro. De raiva! Isso. E aí, o adulto fala assim, passado algum tempo, uma meia hora ali, por isso que a gente costuma dizer, não tome atitude precipitada. Pensa. Não responde o WhatsApp. Não responde na hora que a pessoa te feriu. Porque o que vai sair é o infantil. Né? O que vai sair é o psicótico. Aquela parte lá que a gente estava conversando, da mente cindida, do elástico quebrado. Vai sair só uma parte. Não vai sair o ser integral. Espere um pouquinho. Depois a tua parte adulta vai falar para a parte infantil. Vem cá, chega mais. Ô criança, Leandrinho, Renanzinho e os outros daí, né? Ó, tá tudo bem. O rapaz foi sacana, o rapaz foi chato pra caramba, né? Porém, tá tudo bem. Coitado do animal. Calma. Ó, você tem coisa pra comer hoje, você tem coisa pra vestir, você tem uma família, você tem outros clientes pra atender, ou amanhã vai vir outros clientes. Ó, a parte adulta ela é muito mais organizada, né, Leandro? Segura a frustração. E aí a parte adulta, principalmente, nesse diálogo, vai dizer assim, ó, ô reizinho bebê, as coisas não é só pra você. Você lembra disso? Que você queria muito, mas não é tudo que você quer que você pode ter. Então, a parte adulta, ela vem dialogando, assim, e acalentando, né? Mas a parte infantil vai vir. Não tem jeito de não vir, entendeu? É a birra. Mas é a birra, é o ciúmes, é a inveja, é muitas outras... O ódio, né? O ódio, ele tá muito caracterizado na herança infantil que a gente tinha em relação aos nossos pais mesmo, né? A expectativa que a gente tinha em relação ao pai. Porque a criança, o que acontece, Leandro? A criança idealiza os pais. Para uma criança de 1 ano, 2, 3 anos,
para uma criança dessa idade, os pais são super-heróis nas famílias bem constituídas, né? Que não, né? Quando a criança percebe que esse pai, ele dá uma mancada, a criança fala, poxa, isso me decepcionou, hein? Né? Então, ou quando a criança percebe que o pai frustrou ela enormemente. O adolescente lá de 10 anos queria ir na festinha à noite. O pai, não. Nossa, o pai se torna o pior carrasco. E aí vem uma questão de ódio perante esse pai, que tem a ver com a lei, que tem a ver com a castração. Na psicanálise, o pai é a lei. Na função, não que necessariamente seja o pai homem masculino ali. Na função, precisa existir alguém que interprete a lei, do que pode e o que não pode. E muitas vezes a gente tem ódio contra essa lei, né? Então eu costumo dizer, vou falar algo da minha infância. Eu adorava jogar bola. No dia do campeonato, quando acordava chovendo, eu xingava todos os deuses do mundo. Porque o campeonato era cancelado. Eu esperei a semana inteira para aquele domingo. Né? E a gente faz isso hoje, Leandro. Se a gente for parar, o primeiro impulso, nossa, fui numa praia, ou hoje eu vou aproveitar uma piscina, hoje eu queria tomar um sol, e chove. Qual que é o primeiro impulso? Pelo amor de Deus, esse Deus. Justo na minha vez. Esse Deus, você percebe a representação de ódio contra o pai, contra a lei, contra algo que a gente não consegue mudar, né? Interessantíssimo isso, cara. Fantástico. Legal, né? Puxa, não, legal. Eu tô aqui, eu tô vendo muita cena na cabeça aqui. Normal. Né? Eu queria jogar bola, eu queria sair, o pai não deixou. Exato. Aquela coisa. Isso é importante para a constituição do sujeito. Por isso que os pais hoje em dia, eles precisam ser pais. E não amiguinhos dos filhos, né, Leandro? Precisa falar não, precisa instituir, não precisa ter dó da criança, porque senão a criança depois ela cresce. Só para você ter uma ideia. Teve um dia que eu atendi um paciente, eu trabalhei muito em clínicas de recuperação de dependência química. Teve um moço de uns 25 anos internado, que ele disse assim, olha só, por que ele usou droga na vida, né? Que lá nos 17 anos dele, o pai deu pra ele, 17, não era 18, não tinha completado 18 ainda, deu pra ele um Audi, um carro de luxo. Na primeira semana, esse menino bateu esse carro contra o poste, certo? No dia seguinte, o pai deu outro carro. Então, assim, isso constrói um sujeito perdido no mundo. Não tem como constituir uma noção de lei e de realidade da vida. Porque esse menino vai querer fazer a mesma coisa com a namorada, com o amigo. E as pessoas não são obrigadas. Não. Você não tem ideia o que tá passando na cabeça aqui agora. Rapaz. Incrível isso, viu? Como é que você consegue guardar tudo isso na cachola aí? Não, é os anos de experiência clínica, né? É assim mesmo. Ô, Renan, bom, vamos dar uma adiantada que o negócio tá acabando o nosso tempo. Fechou. Né? Que conselho ou reflexão você deixaria para quem tá sentindo perdido, ansioso, desconectado de si agora, nesse momento? Penso assim, que a pessoa ela precisa fazer uma empreitada, né, Leandro, em prol de si mesma, em torno de si, né? Hoje em dia a gente vive num mundo tão rápido que algumas técnicas assim práticas são importantes. Técnicas de meditação, técnicas de escrever mesmo no papel. Olha, vou parar por meia hora por dia para pensar, para ficar ocioso. Vou parar por meia hora no dia para ler um livro. Eu não vou mexer no celular após as 10 da noite. Assim, parece bobo isso. Mas não é. Porque às vezes a pessoa precisa de um empurrãozinho. Precisa de uma construção de hábito. Para ela poder se ajudar. E nós, da psicanálise, não achamos que o hábito que transforma o sujeito. Porém, nos dias atuais que a gente está vivendo, o hábito ele pode ser o primeiro empurrão.
ele pode ser a primeira dica. Escrever, se fazer um propósito em relação a isso, né? Onde as pessoas podem te encontrar, quiser conversar contigo, marcar uma sessão, trocar uma ideia, contar um problema, Certo. né? Onde que elas podem te achar? Eu tenho um Instagram, né? Renan Paixão Psi, certo? @Renan Paixão Psi no PSI. Instagram. PSI, Psi. né? De psicólogo. Pode me procurar no WhatsApp também, eu posso passar o meu número aqui, não tem problema. É 17 99101 0438, tá? 17 99101 0438. Põe aqui, pessoal. Põe aqui na tela aqui pro pessoal anotar. O Renan, aí aqui tá o teu canal. A gente vai colocar aqui na tela aqui o canal do Renan Do YouTube. e o canal do Instagram para você que quer entrar em contato com ele, conversar, marcar uma sessão, Combinadíssimo. né? Falar do pai, da mãe, que quase não tem problema, Beleza. da namorada, da esposa, do marido, né? A gente não sabe como é que é. E então tá aberto lá. O pessoal que quiser conversar contigo, marcar uma sessão, trocar uma ideia, conversar. Fechou. Pode entrar em contato comigo. Valores convidativos. Isso. Tô falando aqui sem perguntar. Renan, cara, eu acho que valeu muito você ter vindo aqui. Nós fizemos quase que uma faculdade aqui, uma pós-graduação em psicologia, porque, assim, muitos assuntos bons, Isso. né? E, tipo, você é um profissional, cara, parabéns, viu? Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado. Show. As pessoas são carentes dessas informações emocionais, do dia a dia psíquico, né? Eu até quero te convidar para mais vezes, Sim. pra gente abordar outros assuntos, que aqui tem um monte de assuntos aqui Sim. que a gente não conseguiu abordar Vamos por conta sim. do tempo e tal. Isso. Mas, que nem você disse, a pessoa não tem noção disso. Não. Não tem ela tem essa carência de informação. Exatamente. E a gente está falando aí sobre a perspectiva humana, que é importantíssimo, né? As pessoas aprendem muito outras coisas, né? Mas sobre quem nós somos internamente, as pessoas são carentes. Fantástico. Fechou? Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa depois dessas quase 2 horas de podcast. Né? Eu aprendi muita coisa. Eu aqui, nossa, rodou um filminho aqui na cachola. E eu espero também que você tenha aprendido, pelo menos um pouquinho, que tenha mudado alguma coisa na sua vida, feito você pensar em diferente, ou então analisar como é que você está levando a tua vida, que eu acho que isso é um ponto muito importante, né, Renan? Isso. A pessoa olhar para dentro dela, identificar o que está acontecendo, os sentimentos que está passando na cabeça dela. Exatamente. Né? A gente vê tanto suicídio aí, Deus me livre. Muito. Analisa, vê o que está passando dentro, sente, conversa com o Renan, né? Depois vou marcar uma contigo também, a gente trocar uma ideia. Maravilha. Né? Vamos. E, Renan, abraço. foi um prazer. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite. Obrigado, gente. Gente, fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês, boa saúde e nos vemos no próximo PodMax Podcast. Um grande abraço. Até logo, gente.